Boa noite, nação rubro-negra. Hoje é dia 17 de outubro de 2019, são exatamente 17 horas e 43 minutos. É boa noite ou boa tarde? Boa tarde para quem estiver assistindo assim que ele for lançado e boa noite para quem assistir mais tarde. Olha só, o que acontece é o seguinte, não adianta ficar só falando que os clubes cariocas são prejudicados, tá? Não vai adiantar ficar só falando isso, e vai continuar a ser enquanto não houver união. É urgente que os clubes cariocas se façam respeitar. São 4 grandes clubes, entendeu? 4 grandes clubes que eles precisam ter respeito, porque sempre foram a vitrine do futebol brasileiro. Mas a mentalidade dos dirigentes é que está barrando isso. Então o que acontece? Tudo que está dividido é mais fácil de ser conquistado. Eu acho um absurdo, um absurdo. Será que os clubes não teriam condições de ser independentes de CBF? Claro que teriam. Quem é que faz o espetáculo? Quem é que faz são os clubes. Mas eu vou explicar a vocês alguns artifícios. Vocês acham que essa questão do Flamengo e do Sport vai ser resolvida? Não. Por que não vai ser resolvida? Porque sempre tem um montão que está do lado de um lado, um pouquinho que está do lado do outro, um pouquinho do lado do Flamengo, que está do lado dele. Por causa de quê? Porque tendo esse tipo de teatrinho, não vai ter união. E não tendo união, a CBF vai deitar e rolar, que ela é quem banca, supostamente, o jogo. Ela que dá uma de... como fazer? A CBF criou o problema, tá? Para vir com a solução. Mas ela nunca dá a solução, porque quanto mais ela esticar essa solução, e a solução é a realidade dos fatos. O campeonato de 87, considerado primeira divisão, do módulo verde. O módulo amarelo nem existia, tá? Então, não vou me aprofundar nisso. Então, a CBF criando essa desavença entre os clubes, eles ficam divididos. Ficando divididos é fácil ela dominar. A mesma coisa naquela situação de dar títulos anteriores a 70 para os clubes. Aquilo foi uma coisa mais babaca do mundo. E os clubes aceitaram. Quem foi beneficiado aceitou. Porque o que acontece? Aqui no Brasil as pessoas lutam por justiça até a página 2. Se a partir da página 2 aquela justiça for prejudicá-la e a injustiça for beneficiá-la, que fica a injustiça. Nada de justiça. Então é isso que acontece no Brasil. Por isso que eu digo, vai ser quase impossível dos clubes se unirem e derrubarem a CBF. Porque a CBF é uma pouca vergonha. A CBF é um antro de corrupção e todo mundo sabe disso. A Federação Carioca de Futebol vive do Campeonato Carioca, depois para. As taxas que ela recebe, patrocínio é muito dinheiro. É muito dinheiro. E ninguém vai contra isso. Depois, os clubes aqui do Rio ficam reclamando que estão correndo para não serem rebaixados. Fica aquela tensão o ano todo, aí ficam vibrando. No final do ano, não fomos rebaixados, porque isso é pensar muito pequeno. É pensar muito pequeno. E, como sempre, quem ganha são as federações e a confederação. Aos clubes nada. Como é que pode as federações que não fornecem jogador, que não formam um jogador, que não tem nenhum sob contrato, que não precisa ter estádio, como é que pode? Que tem um prédio pequenininho, com meia dúzia de funcionários, 3, 4 computadores, como é que pode ela coordenar isso tudo, ela mandar nisso tudo? Ela não forma um jogador, não tem nenhum sob contrato, ela não tem nenhum treinador sob contrato, ela não tem um campo de futebol dela. Por que a Federação Carioca de Futebol não tem o estádio? Me explica isso aí. Ela ganha dinheiro para isso. Por que não tem? Não tem nada. A CBF, eles não têm nada, eles não têm jogador, eles não têm estádio, eles não têm infraestrutura de um clube. E mandam por que isso? Isso aí que eu não consigo entender e aceitar. Então, enquanto isso, eles vão fazer joguetes. Os clubes carioca precisam se unir. Não adianta. Enquanto isso, vão ter que ficar assistindo o Flamengo lutar pelos títulos. Aí vão ter que ficar, cheirinho, não conseguiu. Dana-se, cara. Se conseguiu ou não é outro assunto. Mas nós vamos estar lutando. Enquanto isso, Vasco, Botafogo e Fluminense lutando para não ser rebaixado. É isso que vocês estão satisfeitos? Então continue. Continue, porque eu não vejo motivo para um clube grande ficar lutando para isso. O clube grande tem que lutar por títulos. Tá? E graças a Deus o Flamengo, perdoe o senhor de falar, é uma mania que a gente tem, né? Em tudo dá glória a Deus. Mas ainda bem que o Flamengo está com esse trabalho a trancos e barrancos, não por causa dele, por causa da máfia que tem por trás disso tudo, para o futebol carioca não ganhar nada, principalmente o Flamengo. Volto a falar, o Flamengo grande, gigante,
O Flamengo com as finanças em dia, isso incomoda muito. Tá? A CBF está com medo do Flamengo. A Federação Carioca está com medo do Flamengo. Em outros tempos, esse lance aí do Reinier, ela ferrava o Flamengo, mas ela não ferrou o Flamengo porque ela está com medo. Nisso tudo aí tem também patrocinador, tem muita coisa por trás disso tudo. A CBF, ela não tem a força que as pessoas pensam que ela tem. A força está com os clubes, mas a força está quebrada. Está um pouquinho com o Fluminense, um pouquinho com o Botafogo, um pouquinho com o Vasco, um pouquinho com o Flamengo. Essas 4 forças reunidas acabava com toda essa sacanagem que tem na Federação Carioca de Futebol e na Confederação Brasileira de Futebol. Tá bom? É só isso aí que eu tenho a dizer. Enquanto isso, só tem uma coisa a dizer. Apesar dos pesares, sigam o Lito. Só isso. Em relação ao nosso treinador, ele é um cara fora de série. Foi perguntado a ele se ele ia poupar jogador no jogo contra o Fluminense. Ele falou não. O jogador vai ser poupado quando ele estiver descansando nas folgas dele. Domingo é dia de correr atrás da bola. Agora, se o fisiologista falar que há risco de contusão, ele será poupado. Caso contrário, vai para o campo. É outra cultura, é outra coisa. Eu mesmo há pouco tempo estava falando da necessidade do time B. Eu ainda acho que tem que ter por causa do ritmo de jogo e para que torcedores que não estão conseguindo ir ao estádio, ao Maracanã, que eles venham aí num estádio qualquer que tenha aí, que dê para ver um jogo do time B com um amistosinho, até para preparar, condicionar os jogadores e para esses torcedores terem esse direito. Eu acho que isso aí seria uma boa. Mas por enquanto, vamos focar no que está acontecendo. Tá bom, gente? É isso aí que eu tenho a dizer. Muito obrigado quem está se inscrevendo. Quem não se inscreveu e quiser me dar um prazer, fica à vontade. Mas aqui eu não tenho estrutura para fazer toda semana jogo, para fazer live. Live eu teria, mas não tenho tempo e confesso a vocês que eu não tenho paciência. Eu não consigo ler aquilo pequenininho, ficar lendo, eu vou me perder. Mas tudo bem. E mesmo porque eu acho que no Facebook tem uma regra aí que não é qualquer um que pode fazer live. Eu acho que tem que ter, se eu não me engano, tem que ter 1000 inscritos ou 500 acima. Eu só tenho 311. Tá legal? A gente que tem poucos inscritos, mas com qualidade, que meus inscritos têm qualidade, a gente sabe exatamente quanto tem. Tá legal, gente? Mas muito obrigado por quem já se inscreveu, por quem comenta aqui, muito obrigado, tá? Fiquem à vontade, se quiserem entrar aí, tamo junto, misturado. Saudações rubro-negras. Flamengo!